Empresa robusta e sólida. Já podemos trocar o nome da CPFL para CPF Pedra? É isso que nós vamos falar hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou do canal Ponto de Investimento e sem enrolação, vamos lá. Um aviso importante, novamente, vídeo puramente educacional e informativo. Não tenho essa empresa nem na minha carteira, então não poderia também recomendar para outras pessoas. Já já vamos falar de seus resultados. Só para poder passar um pouco sobre a CPFL, 83% encontra-se no nome da State Grid, que é uma estatal chinesa, e apenas 16,29% das ações encontram-se em circulação. Aqui vocês podem pausar o vídeo para ver alguns braços da CPFL, composta pela distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Vocês podem dar um pause aqui para poder verificar como que se encontram os braços da CPFL. Então, sem enrolação, os destaques do quarto trimestre de 2024. O EBITDA da CPFL, olhando na ótica trimestral, houve um avanço de 5,3% e na ótica anualizada 2,4%. O lucro na ótica trimestral 18,7% e na ótica anual 4,1%. 2,07 de alavancagem, uma dívida bem tranquila para uma empresa sólida que tem receitas bem previsíveis. O CAPEX em linha com que a CPFL havia projetado, TRI por TRI mais 22% e anualizado 14%. E o pagamento de dividendos na ordem de 2,79 por ação. Algumas coisas também de negócio e ESG. O segmento de geração, houve a entrada de operação da PCH Lúcia Cherobim, de 28 megawatts. Mas perceba, pessoal, que é uma PCH, ou seja, uma pequena central hidrelétrica. Não é nada muito avançado, não tem uma geração muito grande. Eu quis deixar um disclaimer aqui que o IGPM de 2024 foi de menos 3,32% e muitas das receitas da CPFL são atreladas ao IGPM. Então a gente percebe que houve também um bom trabalho interno para poder gerar um lucro líquido de 4,1%, porque o IGPM teve um recuo de 3,32%. Vamos lá, na venda de energia de 2024, olhando a venda de energia por classe de consumo, percebe-se um aumento de 4,2%. Houve um aumento em praticamente todas as áreas, residencial, industrial, comercial, rural. Outros, uma leve queda, mas bem pequena. Também os principais impactos por classe, um crescimento de 4,2%, olhando na média. E eles colocaram esse disclaimer que foi favorecimento pelo aumento da temperatura em São Paulo. São Paulo tem uma temperatura média em 2023 de 22,4% e em 2024 de 23,9%. Aqui a gente percebe que a CPFL teve um crescimento do market share no setor químico, borracha e veículos e uma pequena perda em outros setores. Crescimento orgânico e efeitos macroeconômicos. Na parte residencial houve um crescimento anualizado de 7,7%, anualizado comercial 7,5% e industrial mais um crescimento de 2,7%. E em 2024 a CPFL houve um crescimento de 5,5%, maior que o PIB de 2024, que ficou em 3,5%. A CPFL conseguiu crescer mais que o PIB, isso é muito interessante. A inadimplência continua controlada. A provisão para devedores duvidosos, olhando na ótica anual, houve um decréscimo de 0,8% e na ótica TRI por TRI também um decréscimo de menos 17,6%. Porém, quando olhamos na ótica anualizada, houve um aumento de 43,3%, de 277 milhões para 387 milhões. E as ações de cobrança, houve um aumento de 47,4% do quarto TRI de 2023 para o quarto TRI de 2024. E houve uma média mensal de cortes, também houve um aumento expressivo. A CPF coloca esse disclaimer que a CPFL coloca o disclaimer que a intensificação dos cortes contribui para a redução da inadimplência. Então, quanto mais eles vão em cima, quanto mais eles ficam atrás fazendo a cobrança e cortando também a energia de quem não paga, reduz a inadimplência, porque é impossível, a gente consegue viver sem algumas coisas, porém,
viver sem energia é praticamente impossível. E no momento que a CPFL corta a energia da sua casa ou do seu comércio, você sai correndo, arruma um jeito para poder pagar a conta, né? Agora, para os resultados do quarto TRI de 2024, houve uma evolução no lucro líquido. Olhando na ótica anualizada do quarto TRI de 2023 para o quarto TRI de 2024, houve um aumento de 18,7, mais 247 milhões. A CPL ainda informa aqui que foi mais 170 milhões em cima do resultado financeiro, esse ponto aqui em verde, que foi 35 milhões de marcação a mercado, 33 milhões de despesas com dívida líquida, atualização de créditos fiscais, acréscimos e multas moratórias e outros. Na evolução do lucro líquido da ótica anualizada, também houve uma evolução de 4,1%, mais 224 milhões. No resultado financeiro, eles colocam um disclaimer que foi impactado pela marcação a mercado, efeito não caixa de menos 258 milhões. Isso aqui é importante, pessoal, porque o dinheiro que a CPFL tem em caixa, ele não fica simplesmente parado. Eles colocam numa aplicação. E essa aplicação, muitas vezes, ela pode sofrer na marcação a mercado. Ela pode sofrer naquela marcação diária que o mercado faz na precificação daquele ativo. Porém, se houver o carrego desse resultado financeiro, desse título até o final, você consegue a rentabilidade esperada, né? Se houver o pagamento correto, você consegue essa rentabilidade esperada. Verificamos o lucro líquido na lógica anual também, 4,1%, um trabalho interessante, porque, como eu havia dito, o IGPM foi negativo em 2024. Então, a CPFL conseguiu ter uma base sólida e um crescimento, né? Alavancagem em dividendos, a alavancagem fica em 2,07%, que seria um nível muito tranquilo, porque as empresas que trabalham em energia, ela tem uma receita muito sólida, tem uma receita muito previsível. Então você pode ficar num nível de alavancagem um pouco maior, porque você sabe que você vai receber do governo, você já sabe quanto que você vai receber, as médias não costumam mudar muito, a RAP também não costuma mudar muito, então você já tem uma média de quanto que você vai receber, você pode se endividar um pouco mais. E a proposta de dividendos da administração, seguindo o plano de equilibrar o crescimento, a administração decidiu propor dividendos no valor de 3.220 milhões. O valor corresponde a 2,79%. E percebemos, pessoal, o pagamento realmente constante ao longo dos anos. Ao final dos slides eu quero mostrar para vocês qual foi o ponto de virada para o pagamento de dividendos da CPFL. Porém, fazendo uma conta aqui, olhando a cotação atual de 35,03, temos um dividendo de 7,96%, e olhando o payout, que é o que a CPFL vai pagar de dividendos dividido pelo lucro líquido, a gente vê um payout de 55%, alinhado com os outros anos. O endividamento, aqui estão o cronograma de amortização da dívida. A dívida de curto prazo, 14% do total da dívida é de curto prazo, ou seja, em 12 meses, e o prazo médio da dívida é de 3,61 anos. Percebemos aqui que em 2026 terá uma grande amortização de dívida. É um ponto de atenção, porque essa dívida pode bater diretamente nos dividendos, que é o que a gente fica sempre de olho também quando está analisando uma ação. Pelo menos eu gosto desse pagamento de dividendo para poder botar no bolso, realocar, colocar num outro ativo, captar mais dividendos. Então eu gosto sempre de ficar de olho nesse cronograma de dívida, na amortização, no CAPEX, no quanto que a empresa pretende gastar e investir nos próximos anos. O indexador das dívidas, a maior parte do indexador encontra-se em CDI e uma parte em inflação. O custo da dívida bruta também, o nominal, está em torno de 12,2% e o real em 7%. Aqui é o CAPEX, quanto que eles pretendem investir. Basicamente ficou em linha com o que havia projetado o guidance. 98% da projeção foi feita, de 5.922 milhões, um crescimento na ótica anualizada de 14,2%. A maior parte desse CAPEX foi gasto na distribuição, 79% do total, na expansão, melhorias e modernização, também veículo, infraestrutura e equipamentos.
Aqui o plano CAPEX de 2025 a 2029. Aqui eles pretendem investir basicamente em linha com o que foi investido esse ano, uma quantia um pouco maior também, e a maioria dos investimentos será feita em distribuição. A maior parte do que a CPFL quer investir seria na distribuição, na modernização da distribuição. O que eu havia falado para vocês, pessoal, a questão do CAPEX, que é o investimento da empresa, em 2026, pode ser que esse CAPEX elevado também bata na dívida, né? Bata nos dividendos nossos. E aqui uma parte da minha planilha, né? CPFL, o código CPFE3, cotação de 35,03 na data de hoje, valor de mercado de 40 bi, o P sobre VP atual fica em 1,94, lucro líquido, coloquei um lucro líquido ajustado aqui pelo IGPM, coloquei o projetado pelo IGPM para 2025, preço sobre lucro em 31 de 2 de 2024 fica 6,3, lucro projetado por ação 5,24. Se eles mantiverem um payout projetado de 50% a 55%, o dividend yield continuará mais ou menos nessa faixa de 7,5% a 8%. E a alavancagem de 2,07 ainda bem tranquila. Esse é um gráfico muito interessante, pessoal, porque a CPFL, antigamente, ela não pagava dividendo, pagava um dividendo muito baixo. Perceba que em 2016, 2017, 2018, o dividendo ficou em torno de 1%, até em 2019. A partir de 2020, houve uma mudança, começou a pagar 5,53, 13,8. E por que isso, pessoal? Não é porque na época a CPFL tinha um lucro baixo, mas porque o payout era muito baixo. O payout de 26, 21, 15%. E em 2020 a CPFL começou a mudar a política do payout, passou a ser em torno de 50%. Perceba a evolução no dividendo pago, 89%, e hoje, nos últimos anos, tem mantido essa faixa de 60%, 58%, e esse dividend yield de 7, 7,5% a 8%. Aqui seria a parte dos dividendos. A CPFL tem uma DataCom por ano e o pagamento de dividendo dividido em vários meses. Eu acho isso não muito interessante porque eu gosto do cronograma de pagamento trimestral, alguma coisa um pouco mais dissolvida durante o ano, que é justamente para a gente utilizar da técnica do dividendo inteligente. Que é justamente para a gente utilizar da técnica do dividendo inteligente, que é pegar o dividendo, reinvestir numa outra empresa, coletar o dividendo dessa outra empresa, reinvestir em outra que pode pagar dividendos mais rápido. Mas enfim, essa é a política deles. Realmente números muito sólidos da CPFL, ainda continua com um bom balanço. Perceba que houve a entrega de valor para o acionista, em termos reais e em termos nominais também. O problema da CPFL seria justamente o PL. É igual eu sempre falo, não adianta você pagar qualquer preço em qualquer empresa, mesmo que ela seja boa, empresa premium, o mercado fala que pode pagar qualquer preço. E perceba que em 2015 a 2016 o PL da empresa estava altíssimo, em torno de 20, 32, 18. Agora tem chegado em PL de patamares atual, ninguém fala da empresa, vem essa robustez no trimestre, no analisado, e ninguém quer saber da empresa mais. O problema realmente é esse, aqui a empresa estava muito cara e agora vem chegando em números mais compatíveis. Então é isso, pessoal, agradeço a atenção de todos, fico no aguardo, comenta e curte alguma coisa para poder me ajudar no vídeo, e fico no aguardo para vocês me falarem sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima, um abraço.